Boa noite, pessoal. É uma honra estar entre convidadas tão especiais, tão renomadas, estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre tendências no mundo da segurança de alimentos. Em um mundo cada vez mais globalizado, em que temos inteligência artificial, novas tecnologias, regulamentos mudando a todo tempo, é imprescindível a gente trazer novidades, né, e profissionais que falem sobre essas atualizações para alunos e pessoas da área de food safety. Então, vamos trazer algumas especialistas aqui hoje. Nós vamos falar com a Lívia Lopes, especialista em alergênicos, falaremos com a Ellen Lopes, que vai falar sobre micro-organismos emergentes, falar com a Natália Lima sobre food defense e com a Beatriz de monitoramento ambiental. Então, vamos começar agora com a nossa querida especialista em alergênicos, Lívia Lopes. Obrigada, Roberta. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Vamos falar um pouquinho sobre a parte de alergênicos, né? Um assunto que eu tanto gosto, um assunto, digamos, um pouco complexo, né? Mas bem gostoso aí da gente comentar um pouquinho. Então, vamos começar nosso bate-papo. Eu quero te perguntar, Roberta, quantas pessoas você acha no mundo hoje que tem alergia alimentar? Vou chutar aí umas 20 milhões? 20 milhões? Um pouco mais. Vamos dar mais, né? Quem dá mais? Temos hoje cerca de 220 milhões de pessoas que apresentam reações, quadros alérgicos em relação ao contato com alimentos. E aí, desse número todo, que é um pouco assustador, e a gente vem percebendo que cresce cada dia mais, né? De 6 a 8% aí acometem os adultos e de 2 a 3% as crianças. Então, é um assunto preocupante, é um assunto vivo, né? Temos algumas tendências rolando aí, que a gente vai falar um pouquinho, né? Então, é muito interessante a gente entender que esse é um tema que está ganhando força. E aí, a gente se pergunta, né? Por quê? Por que isso esse número está crescendo tanto, né? Por que a gente está tendo cada vez mais casos? Então, a gente se depara com alguns estudos que nos trazem a questão da mudança de hábito da população, das mudanças climáticas, né? A questão realmente das mudanças ambientais, da parte nutricional, então, tanto na gestação quanto a nutrição desde cedo, lá na alimentação infantil, tudo isso está atrelado a questões de aparecimento de reações alérgicas. Por quê? Porque as alergias têm tudo a ver com o nosso sistema imunológico, né? Então, é a resposta do sistema imunológico. E quais são as novidades que traz o Códex, as normas internacionais? O que será que vem aqui para o Brasil sobre alergênicos? Quais são as tendências? Isso é um assunto muito bacana da gente falar, da gente decorrer sobre, porque vão vir bastante mudanças e bem interessantes aí as mudanças. Eu acompanhei um pouquinho o que está acontecendo com o Códex, né? Então, desde 2018, o Códex trouxe para nós esse assunto aí, esse início dessas discussões em relação às alergias. Então, a gente tem a norma geral do Códex aí para rotulagem de alimentos pré-embalados, que é a CXS-1 de 1985, e aí ela vem nessa constante revisão e discussão. Quando foi lá em 2019, houve, né, a questão do PAU, que a gente fala, que é a rotulagem de precaução. E isso é o que a gente precisa mais nos preocupar, e digamos que é o que hoje as indústrias nos perguntam constantemente nas consultorias, né? Qual que é o meu limite de detecção, né? O que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com 1, com 5, com 10, com 20? Como que eu vou fazer isso, né? Então, o Códex, lá em 2019, já começou a discutir, trazer estudos, e aí, gente, fóruns em fóruns, reuniões em reuniões, com representantes do mundo inteiro nessa discussão. Então, se vocês entrarem lá no site do Códex, vocês conseguem pegar ali a lista, a ata de reuniões, todas as discussões. É bem interessante, bem complexo também essa parte da teoria. E aí, o que está acontecendo? Além disso, o Códex vem também discutindo, e principalmente nas atas de 2024, a gente já teve bastante mudanças significativas que a gente vai tá falando um pouquinho. Então, por exemplo, atualizações de definições, atualizações de terminologia, a questão agora de o Códex trazer uma lista principal, digamos assim, e uma lista regional. Então, por exemplo, a soja está para ir para a lista regional,
nacional. Então, fica a critério ali de alguns países, né, regiões, definirem a soja como alergênico ou não. Ela não vai estar mais no principal. Então, olha só, mudanças que são totalmente relevantes, significativas, né? Além disso, por exemplo, o gergelim vai ser incluso, o trigo sarraceno. Então, alguns alergênicos que até então não estavam na lista do Códex também para entrar. Então, 2024 saiu bastante informações relevantes, né? E a principal que eu falo foi a PAL mesmo, que é a precaução alergênica e a restrição da questão da declaração alergênica. Então, aonde eu não consigo, né, barrar com medidas de controle, né, com boas práticas, onde a gente não consegue ali validar realmente a não presença, né, eu não vou falar nem a ausência, que é estranho a gente falar, alergênica, aí eu tenho que declarar, não tem como eu não declarar essa rotulagem de precaução, digamos assim. Então, o Códex trouxe uma série de referências, digamos assim, de dose de referências, de níveis de ação, de estudos, para conseguir orientar as indústrias nessa declaração. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou falando de leite. Então, sei lá, dose de referência, estou chutando, tá, pessoal? Porque é muita informação, mas vamos supor que seria um ppm. Então, seria ali o nível de ação considerado para causar uma reação alérgica. Então, diante disso, eu poderia orientar o meu sistema de gestão para uma validação baseada nesse limite de detecção. Então, seria algo dessa forma. Então, muita informação interessante em relação à rotulagem de precaução alergênica, e a gente também tem outros pontos a serem discutidos, mas tem ali na linha do tempo do Códex que 2026 vem novidades aí. Então, para que essa discussão seja fechada esse ano, para o ano que vem realmente a gente ter ali uma orientação mais assertiva. E aí a gente se pergunta, o que o Códex tem a ver com a gente, né? Tipo assim, é uma referência nossa, beleza, mas a gente tem a nossa legislação brasileira, e aí? Então, aí que entra, né? O Códex, por ser uma referência global, né? Praticamente todas as legislações do mundo seguem aí orientações do Códex. Então, com essa possível revisão do Códex, desse código, a gente também vai ter nossa revisão, né, da legislação. Então, o marco regulatório da Anvisa propõe aí algumas mudanças e adequações em relação a essa proposta do Códex. Então, a gente participou recentemente de um fórum com a Anvisa sobre esse caso específico da revisão de rotulagem alergênicas no Brasil, e eles nos apresentaram que também, assim como o Códex está fazendo as reuniões, né, as discussões, a rotulagem alergênica também vem sendo discutida desde 2017, e aí, para 2026, tem algumas diretrizes que a Anvisa vai querer trabalhar em cima do Códex, né, quando vier também a revisão Códex. Então, ela vai trabalhar à frente a rotulagem de alergênicos em quesitos aí, que vai vir também a questão de definição de parâmetros para rotulagem de sulfito, que hoje a gente sabe que na nossa legislação brasileira não temos aquela referência de superior a 10 ppm eu rotulo, então a gente não tem isso, provavelmente vai vir. Vai vir algumas alterações na rotulagem de lactose, algumas diretrizes para glúten, então já se discute ali na Anvisa a questão dos 20 ppm para glúten na rotulagem. Então, vai vir algumas discussões nesse cunho. O que a Anvisa nos trouxe que não vai ser, infelizmente, abordado é justamente a rotulagem de precaução alergênica, o PAL. Então, isso, infelizmente, não vai entrar. Também não vai entrar mudanças no programa de controle de alergênicos, então o PCAL aí não vai ter nenhuma alteração até então nas discussões, né? Não vai também trazer a questão da aplicabilidade da legislação em serviço de alimentação, né? E tampouco também a rotulagem de ausência de alergênios alimentares. Então, diante dessas alterações do Códex, né, a gente ainda não sabe o que a Anvisa vai aderir de fato, mas as discussões em relação à rotulagem alergênica é o seguinte, né? Ela pode contemplar, sim, essa questão do gergelim, pode contemplar os alergênicos que vão ser abordados pelo Códex, mas isso não está sendo discutido ainda na Anvisa de uma forma muito aberta, né? Então, a gente ainda não sabe.
E essas questões aí relacionadas à definição, porque hoje o alérgeno alimentar para a legislação brasileira, né, tá como ali proteínas alimentares causadores de reações imunológicas, enfim, no Cótex ela já está em relação não só proteínas, como outras substâncias, então a gente tem algumas mudanças que podem entrar também pela Anvisa, mas esse detalhamento a gente ainda não tem no certeiro, sabe? E, pessoal, por último, que eu separei aqui para trazer, é um pouquinho sobre as tecnologias de detecção, né? Então, muita gente pergunta, Lívia, mas a validação, qual método que eu vou utilizar, qual o limite de detecção? É importante a gente ressaltar que hoje, né, a gente está tendo uma acessibilidade muito grande de metodologia de validação de alergênicos, né? Então, hoje já tem muitos kits rápidos sendo ali disponibilizados no mercado, muitos laboratórios entrando com kits rápidos de alergênico ou análises também, então mais laboratórios fazendo análises alergênicas. Então isso favorece, né, aquece aí a nossa acessibilidade a essas metodologias. Então, o porquê não a gente abordar esse tipo de controle na indústria, né? Então é muito importante a gente entender que hoje já é muito mais barato, muito mais acessível, então a gente precisa entrar com esses controles, esses tipos de medidas de controle. E limite de detecção, a gente está tendo de tudo no mercado. Cabe a gente, né, usar aquela análise crítica, aquele bom senso, onde eu conseguir trabalhar com o menor limite de detecção possível, melhor para o meu consumidor final. E olha só, tanto que isso está se movimentando, né? Eu trouxe a ideia de que cada vez mais o número de alérgicos estão crescendo, né? Então, olha só a rapidez do mercado em relação a esses métodos de detecção. Até 3 meses atrás, a gente desconhecia laboratórios no mundo que fizessem análises de detecção de látex, porque olha só uma curiosidade, né? O látex, ele é o único alergênico no mundo inteiro. Então, se vocês forem lá na FARP, no site da FARP, e pesquisar os alergênicos alimentares no mundo, eles trazem para nós lá um mapa mundi com todos os alergênicos de todos os países do mundo. O látex é o único no Brasil, ele não é em mais nenhuma outra região, nenhum outro país, nada. Então, o que acontece? A gente não tinha hoje, né, no mercado, laboratórios ou análises para látex, e a gente ficava assim, ou a gente elimina, ou a gente declara, porque como que eu vou fazer para validar isso, né? E aí, recentemente, recebi um contato de um laboratório que está com análise de látex implementada, a metodologia está validada e aí o mercado está respondendo a esses anseios aí. Então, isso é uma tendência bem legal que a gente vem assistindo aí no mercado. Que maravilha! Bom, em relação à rotulagem, você já falou aí quais as novidades que a Anvisa vai trazer e não vai trazer para a gente. Sim. E no mundo, tem mais alguma novidade? Legal essa pergunta. Tem uma curiosidade que eu até tinha separado aqui para trazer para vocês, que eu achei, assim, surreal do ponto de vista de negócio, né? Na indústria, nós, da área de alimentos, né, da área do sistema de gestão, a gente fica, às vezes, falando, mas eu tenho que gastar com o laboratório, eu tenho que comprar um método para fazer detecção rápida e tal. Tá, mas é só por conta da legislação, né? Enfim, então vai muito além. O que é interessante a gente entender? Market share, né? Produto na gôndola, rotulagem alergênica, ela restringe sim o consumo do produto. Então, eu peguei uma curiosidade muito interessante aqui da Euromonitor. Não sei quem conhece, mas é uma plataforma de pesquisa de negócios mundial super renomada. E ela trouxe uma pesquisa aí que de 2020 a 2022 ela avaliou e as vendas de produtos livres de alergênicos cresceram 3% e estima-se que até 2026 elas vão chegar a 11% de crescimento. Então, olha só, os consumidores cada vez mais conscientes, cada vez mais lendo rótulos, cada vez mais se importando com a confiabilidade da marca, né? Então, aquela marca, uma vez que ela não declara, eu compro, consumo e não tenho problema, eu vou ter a tendência em comprar novamente dessa marca, ela vai me trazer uma
uma confiabilidade. Então, sim, o mercado está à procura de alimentos com menos alergênicos, está crescendo isso, e aí reforça cada vez mais a nossa postura, a nossa posição dentro da empresa. Então, não é só rotulagem, né, garantindo a legislação, é todo um programa de controle, um programa de prevenção, de avaliação de risco, de estabelecer as medidas de controle, validar e realmente onde a gente não conseguir, a gente declarar o pode conter, né? Então, trabalhar com cada vez mais insumos também, né, com menos declarações alergênicas, e aí a gente está vendo o mercado se movimentar em relação a isso. Então, a gente precisa entender que isso faz parte do negócio, né? Afinal, são 200 milhões aí de pessoas alérgenas, então tem um público muito grande para ser atendido. E, Lívia, queria então agradecer sua participação muito valiosa, né, para a indústria de alimentos, para os consumidores, essa parte de tendências de atualização de rotulagem, de controles para alergênicos, de suma importância para a saúde do consumidor e para a integridade das indústrias. E agora eu vou chamar, então, nossa queridíssima, a Ellen Lopes, que vai falar conosco, né? Ela é CEO da Food Design, nossa pioneira em consultoria de segurança de alimentos. E hoje ela vai falar um pouquinho conosco sobre contaminantes emergentes. Ellen, conta um pouquinho para a gente aí das tendências. A Ellen fala com a gente lá de Portugal, internacional, e vai contar um pouquinho da experiência que ela está estudando muito sobre essa parte de contaminantes emergentes. Conta aí um pouquinho para a gente, Ellen, por favor. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Primeiramente, agradeço aqui a oportunidade de estar aqui junto com o pessoal do Food Safety, my God, Food Safety Business, que é uma iniciativa muito legal da Roberta e da Lívia, e ela é colaborativa porque tem vários outros professores que colaboram com esse projeto que eu realmente reputo como, inclusive, uma iniciativa pioneira de um pós-graduação colaborativo, tá? Então, agradeço aí imensamente. Bom, gente, eu estou aqui em Portugal, como aqui eu estou a aprender a falar um pouquinho como eles falam, então eu estou diretamente falando de Portugal. Aqui é perto de meia-noite. Meia-noite eu juro que a carruagem não vai virar abóbora. E eu só gostaria de mencionar de que eu tenho estudado muito a questão de contaminantes emergentes vinculados ao cenário do aquecimento global. Então, eu tenho estudado paralelamente ao trabalho que eu faço da qualidade e segurança de alimentos. Eu já há bastante tempo venho estudando e me impus a missão de estudar e entender ao máximo possível para tentar saber das razões primárias e entender como que a gente pode avançar e como esse mundo do aquecimento global, que é totalmente relacionado à sustentabilidade, ele é imenso. Não adianta eu querer abraçar o mundo com as mãos e querer trabalhar com várias frentes. Então, eu me dedico a trabalhar e entender aquele impacto maior na nossa área de alimentos, tá? Então, é sobre isso que eu vou falar, tá? Tudo bem, Roberto? Então, ele está, então, focado nesta ótica, tá? Bom, eu gostaria de voltar até um pouquinho a fita, né? Então, muita gente que me conhece sabe que eu gosto de contar histórias, né? E existe uma frase clássica do Castelo rá que senta que lá vem história. Então, eu vou contar um pouquinho da historinha do meu envolvimento com essa história de aquecimento global. Ele começou na época da faculdade. E, gente, eu sou bem antiga e eu estava até brincando com o pessoal, sou muito feliz por ser mais antiga, porque sendo mais antigo significa que a gente não parou no meio do caminho e tem muito mais estrada rodada. Obviamente, quem é mais jovem vai poder ir muito além, porque vai ter um conhecimento muito superior acumulado àquilo que eu venho conseguindo, tá? Mas, enfim, então, contando de história, eu desde a faculdade me interessei, foi a primeira vez que eu ouvi falar de efeito estufa, foi na faculdade, e eu me tornei uma estudante, digamos, autodidata a respeito desses fenômenos, até que eu decidi, inclusive, fazer algo mais formal. Em 2014, 2015, eu fiz um MBA
na área de desenvolvimento sustentável. E desde lá, então, eu venho acompanhando eventos. Eu fiz um curso aqui online na Europa, bastante interessante, com muitas empresas relatando, então, os seus trabalhos na área de sustentabilidade. E, em função disso, é que eu comecei já no passado a tentar juntar as duas coisas. Hoje em dia, claro, isso não tem novidade mais nenhuma, mas eu diria que há alguns anos atrás, lá por essa época, 2014, 2015, eu fiz uma primeira participação falando de impacto de aquecimento global na segurança de alimentos, e não era tão comum encontrar materiais na época, tá? Bom, tendo falado isto posto, eu gostaria de entrar agora em um tema que é o entendimento do aquecimento global. E aí eu vou dar uma paradinha e fazer uma brincadeira, mas, uia, Ellen, todo mundo conhece aquecimento global, não é verdade? Sim e não, tá? Por que sim e não? Porque muita gente, por exemplo, tem a ideia de que é o planeta que está aquecendo, tá? Não, o planeta não está aquecendo, o planeta, por incrível que pareça, está resfriando. Ou, como assim, resfriando? Sim, só que numa escala absurdamente lenta para os nossos olhos e a nossa vida como humanos na Terra, tá? Mas, então, falando do que está aquecendo, o que está aquecendo é a atmosfera. E por que ela está aquecendo? Por causa dos gases efeito estufa, os chamados GEE. E muita gente também pode falar assim, uai, mas os gases GE não são importantes para criar, inclusive, a condição de vida que nós temos hoje? Sim, a Terra, a natureza, levou bilhões de anos para construir esse cenário atmosférico que nos permite a nossa vida, a vida que nos cerca e a vida que nos sustenta. Gente, bilhões de anos para chegar nessa situação, tá? E o que acontece é que a gente tinha um equilíbrio bastante estável até que a gente descobriu o petróleo. E não só, que a gente entrou na era industrial. E aí a gente começou, pouco a pouco, a desmontar esse equilíbrio frágil dessa atmosfera. E hoje nós temos já um fenômeno de aquecimento bastante severo que todo mundo está sentindo. Quando eu fiz o curso 2014-2015, o que eu ouvia e que a gente teve de informação, olha, lá para 2030 os fenômenos climáticos serão tipo 15 vezes mais intensos e os extremos climáticos cada vez mais intensos. Então parecia que era longe, gente. Já não é, já está. E dentre os vários cenários que vinham sendo construídos pelos cientistas, nós estamos nos cenários piores. E pior, temos muita discussão, temos muito trabalho já feito em reunião, desde o Acordo de Paris, para limitarmos o aquecimento global em 1,5 graus, tá? Até lá para frente, só que nós já rompemos isso. Tá? E, então, voltando, o aquecimento global então, é o desequilíbrio dessa atmosfera que está fazendo com que aumente a temperatura. Por quê? Porque nós começamos a romper esse equilíbrio. Antes, qual era o equilíbrio? Existem várias fontes emissoras de CO2. Eu estou emitindo CO2, tá? Então, existem várias fontes de emissão de CO2, algumas devido aos humanos e outras não. Por exemplo, atividade vulcânica, incêndios naturais. Então, emissões de CO2 de um lado e em equilíbrio com vários processos que a gente diz de retirada de CO2, é chamado muitas vezes de sumidouros, né, sumidouros de CO2, sendo que o mais importante deles é o fenômeno natural da fotossíntese. Tem vários outros, absorção oceânica, tem mais uma série de outros, mas os mais importantes em tempo de atuação são a fotossíntese e a absorção oceânica. E então, voltando, com o aumento da atividade industrial, com o aumento da queima de petróleo, ou do uso de produtos derivados de petróleo, que quando a gente considera do berço ao túmulo, que é um termo que se usa muito na área de sustentabilidade,
resulta lá na frente o que é CO2. E CO2, para quem não sabe, só leva 300 a 1.000 anos para ir embora. Tá? Dentro desse cenário que a gente vive, 300 a 1.000 anos. Não inventei nada, gente, não sou louca. Tem vários dados sobre isso. Esse dado é www.nasa.com. Em termos de impacto, o CO2 é o mais importante, todo mundo sabe disso. Tá? Só talvez não soubesse que se a gente parar de emitir, porque o problema é que a gente está sempre pondo a mais, porque a proposta era a gente chegar num momento em que a gente parasse de colocar a mais, tá? É o famoso Acordo de Paris, que era para chegar no aumento no máximo de 1,5 graus, tá? O segundo em impacto é o metano, tá? E o metano, as duas fontes humano-centradas e mais importantes, que respondem mais ou menos por 70% desse fenômeno, é produção do gado e produção de arroz inundada. Não tenho nada contra gado, contra carne, amo carne de paixão, mas entendendo esse fenômeno, eu virei flexitariana. O que é o flexitariano? Um vegetariano que come carne para não ser radical, porque se a gente estivesse com toda uma questão equilibrada, nem seria tão problemático, mas o problema é que a nossa produção de gado, não só do Brasil, mas especialmente do Brasil, disparou brutalmente. E o metano, ele é 80 vezes mais aquecedor do que o CO2, com uma grande vantagem, ele dissipa mais rápido. Então, por isso, virei flexitariana. Então, voltando, esta história é a história do aquecimento global, onde estamos metidos e, tendo feito o nosso diagrama de Chicau, entendendo exatamente as raízes desse problema, porque não adianta a gente só trabalhar em mitigar consequências se a gente não trabalhar na raiz, tá? Ok? E entendendo esses fenômenos, vem a questão do que está causando o aquecimento global, tá? Número 1, aquecimento. Como dizia meu sobrinho quando era pequena, obviamente, tá? Mas também o degelo das calotas polares, e aí eu pergunto, quem é que vai recongelar as calotas polares? Parênteses, existem às vezes notícias que criam um ruído em tudo isso, tá? Por exemplo, recentemente houve um pequeno fenômeno de aumento de gelo numa das calotas polares. Aí muita gente começou, não, tá vendo? Porque tem aumento. Gente, isto não é um processo linear, tá? E o fato é que o degelo está vindo, o aumento do mar, do nível do mar está vindo, e as mudanças climáticas extremas todo mundo está sentindo. Quanto teve de incêndio aí no ano passado? Quanto teve de incêndio aqui em Portugal? Quanto vai ter esse ano? Espero que não tenha mais do que no ano passado. De repente tem menos. Olha, tá vendo? Diminuiu. Espera lá, mais uma vez, não é um fenômeno linear, tá? E nós estamos metidos numa boa enrascada, e é para isso que a gente tem que estudar para tentar mitigar ou minimizar os efeitos de tudo isso, tá? E só um outro parênteses é porque, mais uma vez, tem muita gente que fala assim, mas acontece que o aquecimento é um fenômeno natural, não é dos humanos. Existe um painel que equivale ao nosso Códex Alimentares, para quem não sabe, IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que assessora a ONU e que tem como uma das pernas a Organização Meteorológica Mundial, é como o nosso Códex. São milhares de cientistas que estudam isso e que estudaram esses fenômenos, e mais ou menos 70% do processo ele é humano-centrado, 30% é natural. Natural não tem muito o que fazer, tá? A proporção de metano eu acho que eu errei, viu, gente? Eu não lembro, é menor que 70%, tá? Eu não me lembro agora, então não tome a de metano, tem um erro que me deu curto-circuito mental agora. Bom, e o que tem tudo isso a ver com contaminantes emergentes? Ora, na medida em que eu tenho maior temperatura e mais umidade, porque com mais temperatura o que acontece? Mais vapor d'água. O próprio vapor d'água também cria efeito estufa, tá? Só que ele não é direto, ele é indireto, é porque aumenta a temperatura. Mas mais temperatura e umidade, gente bonita da área de segurança de alimentos, significa o quê? Em termos de contaminantes.
né? Significa que um monte de contaminante tem maior oportunidade de se multiplicar e se disseminar, tá? Então, quando a gente fala de contaminantes emergentes de segurança de alimentos, a grande maioria é de fenômenos que a gente já conhece, que tem há muito mais oportunidade nessa condição de se disseminar, tá? Exemplo, víbrio parahemolíticos, víbrio vuníficos, que se proliferem em águas marinhas quentes. Quanto mais água, quanto mais quente a temperatura, então mais contaminação eu posso ter de frutos do mar, e toda vez que eu comer um fruto do mar cru ou mal cozido, eu tenho um risco maior, tá? Isso no geral. É óbvio que há lugares que, por exemplo, conseguem produzir ostra com uma qualidade ainda extremamente confiável, como, por exemplo, na costa da França, tá? Que mais? A nossa famosa Escherichia coli O157H7, o que vai acontecer com ela, gente bonita? É óbvio que vai se disseminar mais, tá? Na medida em que eu tenho mais enchentes, tá? Eu posso ter, inclusive, contaminação de alimento por leptospira de ratos, que não é uma coisa usual, porque entre a urina do rato ter a leptospira, uma vez que ele urinou, ela só vive em uma determinada condição se tiver umidade, tá? Presente, ok? E por aí vai. Parasitas, vamos falar dos parasitas. Então, vários parasitas já estão também aumentando em termos de quantidade de disseminação. Por exemplo, Cryptosporidium, Giardia, Toxoplasma gondii, Anisakis, que contamina peixes, por exemplo, salmão, tá? Então, isso já está também aumentando em termos de incidência, tá? Que mais? Umidade, temperatura, portanto, crescimento de fungos, micotoxinas. Então, alguma grande micotoxina não conhecida por enquanto? Não, são as usuais, a aflatoxina, a ocratoxina. Para nós é muito importante, porque a gente sabe que o café é suscetível à ocratoxina, além de grãos e outras culturas, tá? Que mais? Patulina nas maçãs, então, especialmente num clima como o nosso, onde a gente tem a produção de maçã numa condição que é muito mais quente do que, por exemplo, aqui na Europa, então há que se tomar extremo cuidado, então, com a contaminação com fungo e produção de patulina, tá? Ok, que mais? Algas produtoras de toxinas, né? Então, à medida em que a gente tem coleções de água com maior temperatura, submetidas à carga alta de nutrientes, fósforo, nitrogênio, por exemplo, por ação de fertilizantes ou de esgoto doméstico, eu posso ter o quê? Cianobactérias, que são produtoras de toxinas, e aqui eu nem sei de cor todas elas, eu peguei algumas que estão a aumentar, a microcistina, cilindrospermopsina, saxitoxinas, tá? Também em função de tudo isso, eu acabo tendo a contaminação da fauna aquática, e já há relatos de mortes de peixes ou casos de intoxicação humana por conta, então, dessas toxinas provenientes de algas. Contaminantes químicos, na medida em que tenho mais condição favorável à multiplicação de pragas na agricultura, né? A gente quer se livrar de pesticidas na agricultura, mas a gente está com uma situação climática desfavorável, e aí a gente acaba tendo que usar eventualmente mais pesticida e corre mais o risco de maior contaminação com pesticidas. A questão também de contaminações com metais pesados, se a gente pensar aí no caso do Brasil, a gente tem algumas regiões com problemas de metais pesados. Algumas delas não têm a ver com aquecimento global, né? Uma das fontes mais importantes, a gente sabe que é a mineração ilegal de ouro, né? Tá? Bom, e falamos então já de contaminação de água, e aí os vetores. Se a gente pensar rato, barata, inseto, o que vai acontecer nesse cenário?
não, está acontecendo. Por exemplo, eu peguei um dado aqui, Washington, por exemplo, teve uma alta de 390%, São Francisco 300%, Toronto, então regiões mais frias, que eram menos suscetíveis à questão das pragas urbanas, né? As pragas urbanas estão em crescimento. Crescimento de praga urbana, o que significa? Pega uma mosca que tem em torno de 100 micro-organismos brincando, um monte de patógeno, né? Acho que mosca, uma vez eu vi, era uma foto de um olho de mosca, e assim, um monte de micro-organismo detectado em mosca, tá? Então, existem muitos e os mais perigosos são a nossa famosa salmonela, a Escherichia coli, a Listeria monocytogenes e por aí vai. Isso é uma realidade, então, para os insetos, tá? E existe um outro fenômeno paralelamente a esse, que na realidade é patógeno emergente, mas muito mais emergente do ponto de vista de abrangência em função de uma condição mais favorável para a multiplicação e disseminação ou de vetores ou dos próprios micro-organismos parasitas, que é o aumento do risco de patógenos virais emergentes de fato. Se a gente pegar, aí nós estamos com um surto, não sei como está agora, mas eu vi semana passada, montes de gente com influenza A. O que é a influenza A? H1N1. O que é H1N1? Foi todo um fenômeno, né, de recombinação genética de gripe suína, gripe aviária, gripe humana, né, um fenômeno. Existem dois grandes fenômenos na área de evolução, entre aspas, dos vírus, que é o spillover e a questão do jump. Spillover é quando, então, há um transbordamento de um vírus que está numa determinada espécie que ele consegue ir para uma outra espécie. Mas, muitas vezes, esse fenômeno não é tão, digamos, com grande sucesso. Há uma série de fatores de mutações e recombinações genéticas que podem levar a este sucesso, quando finalmente, de fato, aquele vírus que estava numa espécie, ele vai agredir a outra, tá? E isto é uma realidade cada vez maior, não só por causa do aquecimento global, mas porque nós estamos, infelizmente, invadindo cada vez mais áreas silvestres. Se a gente falar do nosso querido Brasil, a Amazônia, que levou milhões de anos para a natureza nos dar este presente, né? Esse presente maravilhoso que é a Amazônia, e que eu recentemente assisti uma palestra do Carlos Nobre, que ele é do Instituto de Estudos Avançados da USP, e ele é um dos climatologistas mais respeitados do mundo, e ele é o climatologista mais respeitado do Brasil. Eu assisti uma palestra dele, e é assustador o que nós estamos fazendo com a Amazônia, tá? Já tem toda uma parte sul que já passou a ser produtora de CO2, né? E nós estamos muito próximos do chamado ponto de não retorno. É o ponto onde a floresta, por N fatores destrutivos, ela passa a se comportar pouco a pouco, vai mudando e vai virando uma savana. E ele falou de vários arbovírus. Arbovírus são aqueles transmitidos, então, por artrópodes hematófagos, que chupam sangue, né? Então, além da dengue, chikungunya, essa não tem a ver com alimentos, mas eu acho que vale a pena a gente ver que não tem a ver com alimentos hoje, mas todos esses fenômenos podem resultar em algum momento que algum vírus também possa ser transmitido por alimento, tá? Isso é uma hipótese que eu levanto, porque já que tem tantas recombinações, a gente sabe que, por exemplo, um vírus de hepatite A, ele é transmitido por alimento. Então, combina A com B com C, daqui a pouco, de repente, tem outras encrencas. Mas ele falou de arbovírus que provoca a doença Mayaro, tem a Oropouche, não sei qual é a pronúncia correta, Oropouche, que já é uma realidade em algumas regiões, tá? Bom, então, falei de um monte de encrenca, e só para finalizar agora, o que é importante, gente bonita? Primeiro, considerarmos que, infelizmente, esse fenômeno vai agredir ou agride mais as populações mais pobres, sejam do Brasil ou sejam populações do mundo. Isso é muito triste.
e a nós nos restam, então, só duas grandes pernas. O resto é meio que, o que eu vou falar é ferramenta para essas duas pernas. Então, a mitigação real do que nos leva ao aquecimento global é realmente a gente poder apoiar o Acordo de Paris, a realização das COPs. Nós teremos aí a COP30 no Brasil. Muita gente, de repente, eu já vejo críticas, às vezes, muito nefastas e destrutivas, sendo que, na realidade, o que a gente tem que fazer é cada vez mais apoiar todos esses acordos e apoiar, então, que as organizações multilaterais mundiais possam não só entrar em acordos, mas como que cada país que assina um acordo possa cumprir aquilo que assinou. E, por outro lado, a gente pode fazer o quê? Nos adaptar, nos adequarmos a esses impactos de mudanças climáticas. E, para isso, uma das grandes ferramentas é a questão toda de educação, disseminação de conhecimento, para que, então, a gente, como profissionais da área de segurança de alimentos, possamos reconhecer quando temos um fenômeno emergente ou uma abrangência maior de um determinado patógeno, parasita, etc. e tal. E outras ferramentas podem ser feitas até pela população como um todo, e até já se observa muita pressão, especialmente aqui na Europa, se vê muita pressão em relação a ações de sustentabilidade de fato e não de boca e nem de greenwashing, que é a grande maioria greenwashing, que o cara economiza 2 litros de água e fala, estou economizando água em prol do meio ambiente. Ok, não. Tá? Tem que existir, de fato, uma cultura real de valor de sustentabilidade nas empresas, e muitas já começam a ter programas de resiliência climática, reflorestamento, e várias outras ações, inclusive sociais, para diversificação e melhoria da situação de produtores. E, por último, encerrando, o que é mais importante dentro dessa nossa realidade desafiadora, né, é que nós, como indivíduos, como grupos, como países, como nações ou grupos de nações, nós temos que valorizar cada vez mais os processos colaborativos e multilaterais que, infelizmente, vêm sendo, às vezes, atacados, porque só nos resta realmente colaborarmos uns com os outros para que possamos fazer ações reais de mitigação e dar às gerações próximas aquilo que elas merecem e que nossas gerações têm o dever de zelar que elas possam viver tão bem ou melhor como nós. Isto é a real sustentabilidade. Tá bem? É isso, gente. Ellen, Obrigada. eu queria só completar um pouquinho, quero que você, não sei se você já falou aí no contexto, mas você direcionasse se tem alguma medida ou se tem tendências de medidas que as indústrias já podem se antecipar para mitigar esses riscos desses novos contaminantes. O que você está vendo de tendência aí nas indústrias, sobre a mitigação desses riscos, alguma ferramenta, tecnologia, ou por enquanto não? As ferramentas, elas não são necessariamente tecnológicas, mas embora possam ser. Por exemplo, todas as genômicas, metabolômicas, né, são ferramentas da área de microbiologia que podem ajudar em muito as empresas a entenderem se, de repente, ela está tendo no seu ambiente um aumento de determinado patógeno. Então, existe na parte de tecnologia, sim, esse avanço, mas eu diria assim, é muito importante, mas mais importante do que tudo isso é nós termos conhecimento sobre esses patógenos emergentes, abrangentes, como se queiram chamar, e que os processos educacionais de divulgação de conhecimento e cultura realmente possam ser uma realidade que permeie, como dissemos no paper da GFSI, que seja uma cultura que possa permear a empresa em todas as direções, né? E que nós possamos, então, criar a mentalidade de continuamente estarmos atentos a o que possa estar eventualmente representando um perigo, e para que a gente possa, então, preventivamente
trabalhar da melhor forma possível, por exemplo, o monitoramento ambiental, né, que com as realidades já mais vigentes, porque a gente está falando aqui de processos de microbiologia preventiva, metabolômica, genômica, que são importantes. Eu assisti recentemente e até colaborei com uma palestra da Merrier, né? Então, com isso, eu tenho ferramentas tecnológicas bem mais avançadas, mas isso ainda não é uma realidade para a maior parte das empresas. Então, na realidade vigente, basta a gente colocar em prática aquilo que nós da área sabemos fazer, mas com toda a, como é que se diria? Com toda a veracidade de que aquela empresa tem a segurança de alimentos como um real valor de cima a baixo e que não privilegie só o lucro a qualquer custo. Tá? Perfeito. Então, muito obrigada. Eu quero agradecer. Quer completar, Lívia? Não, acho que é isso mesmo que a Ellen comentou. Mas eu estava só pensando, Ellen, em questões também do negócio, né? Hoje a gente vê a mudança na ISO, né? Então, a ISO já trouxe essa questão das mudanças climáticas. Então, não só esperar vir de uma certificação, né? Mas as próprias indústrias no seu negócio já podem abordar essas questões climáticas, né? Não só isso como negócio e as outras ferramentas na área de qualidade mesmo, para pesquisa de micro-organismos emergentes, igual a Ellen comentou. Acho que é isso mesmo. Uhum. E até só um ponto que você colocou e muito bem colocado, né, que as empresas possam cada vez mais pensar em ter programas que de fato sejam positivos e atuantes, né? Perfeito. Tá? E não só para cumprir uma pauta, um requisito de auditoria, porque a gente vê muitas vezes esses requisitos mais genéricos, que tem uma expressão que um amigo usa, que fala assim, faz um mirozinho qualquer, que está tudo bem, que depois passa na auditoria, está ótimo. É que esses programas e avaliações de risco sejam reais. Tá? E que pensem não só no momento, mas no futuro. Posso só dar um pequeno exemplo? Nós estamos fazendo um trabalho, nós significa Food Design com parceiros, um trabalho de safety by design de uma maneira muito ampla, segurança de alimentos, segurança do trabalho, segurança do meio ambiente. E um dos estudos que eu fiz para essa empresa é o impacto das estimativas de aquecimento na região, no centro de distribuição deles, para ver como que seria o impacto de aumento de temperatura em relação aos produtos com os quais eles trabalham. Tá? Então, a gente tem que pensar lá na frente. São programas integrados em que a cultura sempre tem que ser forte, né? Essa questão da cultura é fundamental para todos esses programas funcionarem. E o que é legal nessa empresa, eles não querem que a gente mencione o nome, talvez porque é uma ação talvez muito pioneira, né? Nós estamos fazendo esse trabalho desde a construção, num caso, desde a construção que já estava em andamento, e no outro, desde da produção do edital, que será entregue para as empresas que vão construir tanto equipamento, quanto a parte fabril, quanto a parte dos entornos e assim por diante. Então, é um trabalho bem de raiz e bem do início mesmo. Bacana. Muito obrigada, Ellen. Sua contribuição sempre é muito importante para a gente. Vários insights, várias dicas importantes aí dessa questão do aquecimento global, desses contaminantes. Então, agradeço muito aí sua participação e contribuição. E agora... Eu que agradeço a oportunidade de poder divulgar e estar aqui com vocês. Nós agradecemos. Obrigada. E agora nós vamos chamar a nossa querida colega de trabalho, que faz várias parcerias, já amiga também de muitos anos, a CEO da S2G, a especialista em segurança de alimentos, Natália Lima. Eu falo, é sempre, além do técnico, do profissional, uma satisfação pessoal muito grande reencontrar a Ellen, a Roberta, a Bia, que é uma amiga mais recente, a Lívia, que é uma amiga também já de longa data, e está aqui com a Cris também, que é uma aluna da FSB, sempre cria uma possibilidade humana e profissional super valorosa,
E é muito bom a gente ver que a segurança dos alimentos, a qualidade, o nosso trabalho conecta também a gente, e a gente vai se apoiando aí nessa jornada, né, mutuamente. E então, Roberta e Lívia, muito obrigada a vocês por essa oportunidade, por esse projeto lindo que está sendo o FSB. Eu tenho muito orgulho de participar, de colaborar, e foi uma grande oportunidade para mim também, profissional, tá bom? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre food defense, gestão. Você atua muito em indústrias, né, como consultora, auditora. O que você conta para a gente que tem de novidade ou de tendência nesse mercado, aí, tanto para gestão como para food defense? Bom, Roberta, aqui a Ellen está falando de contaminantes, a Lívia também, né? A Bia vai falar aí do programa de monitoramento ambiental. Normalmente situações, né, que traz a perda da segurança dos alimentos por contaminações não intencionais, né, que se dão por problemas que a gente chama de food safety ou segurança dos alimentos, mas que não se há intenção de fazer, mas que pode acontecer por uma falha de processo, uma falha de manuseio, alguma perda, né, de padrão de identidade e qualidade de alguma matéria-prima, enfim. E aí, quando a gente fala de food defense, a gente está falando não exatamente de um perigo X ou Y, porque a gente não sabe o que pode ser utilizado, mas a gente está falando de um ato, né, mal intencionado de gerar uma contaminação intencional. E isso é um ponto muito importante, Roberta, Lívia, que às vezes o pessoal faz um pouco de confusão, né? A gente tem ataques deliberados dentro das indústrias com o intuito, né, de provocar algum dano àquela organização, a um grupo de pessoas, ou por alguma ideologia. E esses ataques deliberados, se eles forem de ordem do patrimônio ou de alguma situação que impacte, né, na estrutura física, mas que não necessariamente com a introdução de um perigo à segurança dos alimentos ou com a perda da segurança dos alimentos ou até com a perda de dados, né, a gente vê que o PAS 97 ele traz aí essa perspectiva do ataque cibernético, que é algo que é muito crescente. Se a gente colocar aí no site de pesquisa, né, ataques cibernéticos em indústrias de alimentos, eu tenho vários clientes de consultoria que foram acometidos, inclusive recentemente, né, perdendo todos os dados de rastreabilidade que estavam em meio digital. Mas se a gente também colocar aí, né, nos sites de pesquisa, ataques deliberados, levando à perda da segurança dos alimentos, resultando em mortes, em acidentes de pessoas inocentes, muitas vezes, ou alvo até de chantagens, né? Como a gente tem um caso de uma papinha em que uma pessoa ideologicamente motivada, ele contaminou, né, uma das unidades que foi distribuída e começou a chantagear a empresa, mas a empresa conseguiu recuperar e reverter a situação. Então, quando a gente fala de food defense, a gente está falando sobre isso. Eu me lembro muito bem quando o GFSI, né, há cerca de 20 anos atrás, trouxe o guarda-chuva do sistema de gestão da segurança dos alimentos. E eu me lembro que no primeiro aprendizado que eu tive, eu ouvi e replico isso, quando a gente fala em segurança dos alimentos, a gente não fala mais só no food safety, né, nos contaminantes não intencionais de ordem física, química, biológica, mas a gente também precisa ter o olhar para aquilo em que se há intenção de contaminar e que dentro dessa lente do sistema de gestão, a nossa mentalidade de risco também tem que olhar para além dos processos, dos produtos, dos equipamentos, mas olhar para as pessoas. E aí que eu trago um ponto, né? Quando a gente fala em pessoas, a gente hoje está conectando várias vertentes com isso. Primeiro, né, quando a gente fala de uma cultura organizacional, em especial de uma cultura de segurança dos alimentos, a gente sabe que as pessoas são o elemento central dessa cultura. Na verdade, no final do dia, né, são elas que vão tomar decisões sobre apertar ou não apertar um botão, trazer ou não trazer uma inovação,
testar, né, um produto. A gente tem aí as tecnologias, né, inteligência artificial chegando, as automações, mas o ser humano, ele ainda, e eu acredito que permanecerá sendo, o elemento crucial, porque a gente tem a humanização que a inteligência artificial, né, pelo menos no que a gente vê até o momento, não vai substituir, e aí faz parte das nossas decisões. Então, quando a gente fala de food defense e você traz essa perspectiva de uma contaminação intencional, olha que interessante, né? A gente está falando de pessoas, e de pessoas que estão dentro das fábricas, seja como colaboradores internos, sejam como visitantes ou algum stakeholder externo que, por algum motivo de assistência técnica ou de manutenção precisa estar ali. Então, a gente está falando de uma mentalidade de risco voltada para uma contaminação intencional que pode levar perigos, introduzir perigos à segurança dos alimentos e que precisa de um grupo de pessoas olhando para isso com um mindset um pouco diferente do HACCP ou do Food Safety. Então, Roberto, acho que uma coisa que é importante falar nas minhas andanças por aí, nas minhas experiências com o programa de Food Defense, é que a gente vai precisar ter um olhar técnico para além do técnico do alimento em si. A gente precisa ter aquela pessoa que tem conhecimento na parte de segurança patrimonial, né, de segurança da integridade física das pessoas, o pessoal do RH, né, que está ali cuidando da gestão de pessoas, né, de como que as pessoas são contratadas, como que elas são recrutadas, quais são os combinados que tem com ela, como que essas pessoas se comportam, como é o clima organizacional dessas empresas, né? E aí uma coisa que tem também me chamado muito atenção, eu não sei se vocês também têm percebido isso, Cris, Ellen, a Bia, vocês duas aí, o quanto que esse tema do Food Defense, ele vem se conectando com a questão da saúde mental, que virou um grande problema de saúde pública, a gente sabe, né, do movimento, principalmente pandemia, pós-pandemia, né? Então, hoje a gente consegue, quando olha para uma equipe de food defense nas empresas, ou quando a gente vai discutir, o pessoal da área de saúde está lá, o médico, o enfermeiro da unidade, porque isso é um contexto externo e interno que se correlaciona também com o tema do Food Defense e que é algo que eu busco puxar muito a integração e a interação desses processos quando a gente vai discutir essa temática. E um outro ponto também que eu tenho notado uma grande sinergia é a segurança psicológica, né? Inclusive, a gente tem literaturas maravilhosas falando sobre isso, sobre o quanto a segurança psicológica ela também é um viés importante para o programa de Food Defense, né? Então, o ambiente de trabalho, ele precisa ser socialmente adequado e psicologicamente seguro para também favorecer as relações humanas, né? Favorecer também os comportamentos humanos. E a gente sabe que um incidente ou um caso de uma contaminação intencional com o intuito de causar um dano, ela tem uma ideologia e uma motivação também, de uma insatisfação também que pode estar por trás disso. Então, olha que bacana, assim como o GFSI, né, trouxe esse movimento para falar sobre sustentabilidade dentro do escopo da segurança dos alimentos. A Ellen deve se lembrar disso. Logo assim que o GFSI começou, uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa, mas no final do dia, hoje estamos aí trazendo dentro do contexto mudanças climáticas, conversando com a alta direção das organizações, como que elas têm olhado para o impacto, para o negócio delas e tendo assim uma devolutiva incrível de iniciativas
positivas e realmente, como a Ellen disse, a água já bateu, nós já estamos no meio, né, dessa questão toda. E aí, assim como para a defesa dos alimentos, a gente também está unindo aí esses mundos da saúde mental, da segurança psicológica, também como um viés importante dentro desse contexto. E aí, Roberta, complementando, né, a sua pergunta sobre a questão de tendências e tecnologias, o que eu tenho visto que, às vezes, me traz muitos desafios. A gente, no Brasil, a gente sabe que o Food Defense, pelo menos dentro das minhas pesquisas, o único país, né, que traz claramente como uma lei aos Estados Unidos, através lá do CFR 21, né, ele traz a obrigatoriedade pelo desenvolvimento, né, de um plano de defesa dos alimentos, inclusive não é aplicável para todas as empresas, é aplicável para as empresas que de grande porte ou que têm uma capacidade de impacto na saúde pública maior, né? Então, empresas de pequeno porte, que faturam menos de 10 milhões por ano, ou que têm menos de 500 colaboradores, ou fazendas que não estão registradas como instalações, elas não precisam obrigatoriamente ter um plano de defesa dos alimentos, mas, obviamente, precisam ter as garantias, né, de qualidade, as boas práticas de fabricação, mas os Estados Unidos, apesar, né, de ter esse escopo para um cenário mais catastrófico, né, para um impacto maior à saúde pública, é o único país que traz de forma direta, né, o Food Defense como uma legislação, não só no próprio país, mas também para nós que exportamos, né, para eles e que nos enquadramos nessa categoria. Então, hoje, o Food Defense, ele vem dessa perspectiva da legalidade, quando a gente fala em Estados Unidos e fala, né, em exportação, e da perspectiva do próprio GFSI, que traz isso, né, no seu documento de benchmarking como um programa necessário para que, de fato, a gente possa dizer que a gente tem a gestão da segurança dos alimentos. E aí, quando a gente vai para campo mesmo, iniciar esse trabalho, o que eu queria falar é isso. A gente nota que a gente não tem lei, a gente não tem uma cultura muito, muito raivosa, né, para esses comportamentos de querer causar danos através dos alimentos, apesar de ser uma crescente, se a gente pesquisar, a gente acha muitos relatos. Então, vamos aproveitar o que a gente tem para colocar dentro do Food Defense e aproveitar. Então, eu deixaria na minha fala um cuidado com isso. Tá? Então, eu vejo muitas situações de a empresa já tem todo um circuito de câmeras. E aí, quando você vai a campo olhar essas câmeras estão voltadas para pontos que não são pontos direcionados para áreas vulneráveis, onde há maior exposição do produto, maior facilidade. Então, uma ameaça de sabotagem, de adulteração, aconteceria ali facilmente. Então, o fato só de ter câmeras não significa que isso é efetivo para o programa de Food Defense, por dois motivos. Por três. Primeiro, porque elas podem estar em número insuficiente às necessidades do processo, por isso o mapeamento é muito importante. E eu costumo falar, senta com o time em volta da mesa, abre a planta baixa da empresa, vai chegando até as plantas dos equipamentos e vai olhando de fora para dentro. Né? Outro ponto, as câmeras podem estar direcionadas para pontos não estratégicos para a defesa dos alimentos, né? Ou essas câmeras elas podem também não ser monitoradas proativamente. Elas só servirem como, vamos dizer assim, uma contenção psicológica ali. Eu estou vendo que eu estou sendo filmado, ou quando se guardam algumas imagens, eu poder rastrear o culpado. Mas daí ela está longe de ser algo preventivo no intuito da reação, né? do alerta e de tomar uma medida em relação a um comportamento indevido.
muitas organizações, inclusive multinacionais, né, que eu tive a oportunidade e a experiência de vivenciar um programa efetivo. Ele tem as câmeras e tem uma central de monitoramento ativa, né, com pessoas capacitadas, e aí quando eles observam movimentações que são estranhas ao padrão, eles passam um rádio imediato e há uma reparação ou entendimento daquilo. Então, esse é um cenário, Roberta, Lívia, que ainda está se construindo, existem investimentos pesados por trás dessas medidas, e aí quando se faz a análise, né, de risco que é permeada, né, pela ameaça, vulnerabilidade e a consequência, normalmente quando não se encontra nada significativo, as empresas acabam não entendendo ou não justificando a necessidade de fazer movimentos maiores em termos de investimento, tá? Além desse desafio, né, de querer aproveitar o que tem para jogar no programa de Food Defense e trazer essa falsa segurança, a gente também tem hoje a possibilidade, sim, de novas tecnologias, né? Então, hoje a gente tem sensores, né, que são capazes, câmeras com sensores de detectar movimentos. A gente tem câmeras com uma capacidade de resolução ou de distância absurda de capturar imagens, inclusive, né, câmeras noturnas. A gente tem sistemas, né, biométricos, faciais, outros mais simples, como catracas. E até essa semana uma colega estava falando, mas tem que tomar muito cuidado, porque existem situações em que a leitura facial, ela lê a imagem de alguém parecida e libera. Gente, não vai existir algo que é 100% seguro. E aí é o conjunto da obra que vai trazer a maior segurança, que já começa pela mentalidade de risco, o controle de quem entra e quem sai da organização, o acesso às áreas. Então, não é uma barreira que vai resolver, é o conjunto de barreiras aliado aos comportamentos e a capacitação do time local sobre comportamentos e movimentações que sejam incomuns e que façam com que as pessoas, independente de tecnologias, possam reagir e atuar. Né? Então, hoje, quando vocês devem passar por isso, quando a gente vai numa organização e se distancia do grupo, vem alguém e fala, oi, bom dia, você precisa de alguma ajuda? Você não pode ficar sozinha aqui. Né? Normalmente vem uma abordagem de é para sua segurança, é um cuidado, mas isso é algo que não é tecnológico, mas que é muito funcional e que, obviamente, pode ser muito mais potencializado com a ajuda de câmeras e dessas imagens, né, que proativamente também são monitoradas. Então, eu não vivenciei ainda, mas fazendo pesquisa é possível verificar, principalmente fora do Brasil, quando você tem um banco de dados muito grande de informações, onde se é possível entender padrões e tendências, a inteligência artificial já consegue trazer, né, dentro desses sistemas o que seria uma movimentação atípica, despadronizada e que já dispara um alerta, coisas que já são feitas com treinamento. Eu fiz um trabalho num hotel de luxo em São Paulo há um tempo e eu não me esqueço, né, de uma movimentação feita no acesso do alimento no elevador e rapidamente vieram os seguranças para atuar porque a câmera pegou a cena, as pessoas capacitadas reagiram. Então, sim, hoje a gente consegue parametrizar isso. Vocês já devem ter visto no varejo, né? Você consegue ficar monitorando lá, ver quantos cafezinhos a pessoa ela produziu só pelos movimentos que ela faz. Então, sim, a gente consegue hoje avançar para isso, embora não seja algo tão comum ainda de uso, até considerando contexto, cultura, né, e investimentos aí envolvidos, tá bom? Tati, eu queria até completar essa questão que você falou inicialmente da segurança psicológica,
Eu fui num congresso o ano passado, em São Paulo, e uma das empresas, uma grande empresa aqui do Brasil, implementou o departamento de felicidade. E foi uma mudança, de acordo com eles, né, sim, revolucionária na empresa, por causa dessa, não só para Food Defense, mas para Food Safety em si, né, porque as pessoas se envolveram muito mais, então tiveram muito mais participação, envolvimento, e a questão de também, dessa ajuda psicológica, ajudou em vários fatores, até da motivação das pessoas dentro da empresa. Então, achei bem interessante isso que você falou, que casa bem não só com Food Defense, mas também com Food Safety, com a gestão de forma geral. A empresa em São Paulo, como foi uma palestra pública, né, não é segredo, foi a Heineken, e eles palestraram trazendo até depoimentos dos próprios funcionários, tanto de benefício que isso trouxe para a empresa, para a cultura da empresa e para a gestão da empresa. Então, achei bem bacana você citar esse ponto aí de segurança psicológica. Não, e o que é bacana, Roberta, é que assim, né, a gente está falando no mundo de como muitas ferramentas tecnológicas, muita inteligência artificial, muita automação, mas olha que interessante, né? Os programas acabam caindo sempre na vala comum aí no que tange as pessoas, os comportamentos, o clima, o ambiente de trabalho, a liderança, né? Então, eu acho assim sensacional, né, que eu falo, a segurança dos alimentos nos conecta com tantas coisas, e aí estamos conectados com sustentabilidade, estamos conectados com as questões humanas, e eu acho que o programa de Food Defense é isso. A gente começou pequenininho, vi muitas empresas no início fazendo grandes investimentos e assim, trazendo ganhos com um rigor muito maior em termos de risco, de proteção. A gente sabe que quanto mais global a empresa, né, maior é a onda, é o impacto, e para um criminoso, né, isso deve dar um gostinho um pouco melhor, uma motivação ainda maior. Né? E sem contar também das motivações ideológicas, a gente vive uma crise, né, política também, e tudo isso é motivo, né, gente, para que alguém possa reagir e, infelizmente, utilizar os alimentos. Então, nós da indústria, além de todos os desafios com matérias-primas, micro-organismos, alérgenos e escassez de recursos, ainda precisamos olhar para isso, porque isso é grave, isso é sério, e, infelizmente, quem paga o preço normalmente é um inocente, né? Então é isso, Roberta, obrigada e espero ter colaborado. Eu tenho alguns materiais sobre Food Defense, que são materiais públicos, inclusive deixo a dica aqui, o site do FDA tem treinamentos, tem uma literatura, né, dentro do FISMA bem bacana. O site do USDA também, que é o Ministério da Agricultura nos Estados Unidos, tem um guia sobre Food Defense. A gente tem o PAS, a gente tem os documentos guia da própria Fundação FSC, da IFS. Então, hoje a gente tem uma literatura muito ampla que nos suporta, né, nas empresas, para a gente dar aí os primeiros passos e evoluir com essa temática aí essencial também para a segurança dos alimentos, ok? Obrigada, viu? Nath, muito obrigada. Foi de extrema valia aí sua contribuição para nosso podcast. Esse material que a Nath vai enviar, quem tiver cadastrado na nossa mala direta, nós enviaremos essa semana para o pessoal cadastrado. É gratuito, né, o material. Nath, despeço de vocês. Chamo agora a Beatriz Jussara, que ela é especialista em várias áreas de segurança de alimentos, higienização, microbiologia. Ela é executiva de multinacional e ela está ministrando o curso aqui no Food Safety Business, né, o módulo de higienização e equipamento sanitário, tema extremamente atual e relevante para o mercado. Bia, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pela sua presença. E hoje a gente vai falar um pouquinho de monitoramento ambiental, é isso? É isso, é isso. É prazer, obrigada pelo convite, Roberta, Lívia. Boa noite a todos. É uma alegria, uma honra estar aqui, também fazer parte desse time de estrelas, né? Eu sempre brinco quando eu vejo, enfim, pessoas que eu admirei e admiro, né, desde a época da minha faculdade, e depois, de repente, você está aí junto com essas pessoas falando, né? Realmente é
enfim, são metas aí alcançadas com muita felicidade. Realmente, né? Então, eu sou professora do módulo 10, né? Da parte de desenho higiênico, que aborda vários outros aspectos, além de desenho higiênico, né? Porque é tudo muito interligado, né? Então, hoje, especificamente, né? O tema que eu vou abordar é em monitoramento ambiental. Ah, monitoramento ambiental é muito importante. Então, fazendo um paralelo aí, né, do que a Ellen já disse, né, que faz toda a diferença, que também está super linkado com mudanças aí climáticas, né, então a gente também tem que pensar o quanto o clima influencia durante, né, enfim, no ano, né, isso é um tema também que eu abordo bastante nas fábricas que eu dou suporte dentro da empresa que eu atuo, e também junto com a Nath também falou um pouco disso, né, a gente precisa também ter em mente que eu escutei isso uma vez, né, de uma instrutora num curso que eu fiz de auditor líder, e eu achei muito interessante. Nós, latinos, né, brasileiros, latinos, enfim, América Latina, nós somos muito bons em executar. Nós vamos lá, já vamos executando. Se a gente vai analisar, se a gente vai auditar uma fábrica, a gente conversa com alguém e fala assim: olha, como você fez isso? A pessoa já abre uma planilha, já quer mostrar todos os resultados. Mas aí a hora que você pergunta, mas peraí, como você planejou? Né? Se a gente pensar naquele ciclo PDCA, né, que é o mais simples aí, né, a ferramenta mais simples que a gente tem em qualidade, a gente vê que todo mundo pula o P, né, de plan, e já vai para o do, né, já vai para fazer, né, então já mostra a planilha, já mostra, olha, eu faço esse ponto, faço esse, mas o que você pensou para fazer nesse ponto? Aí a pessoa fica com aquela tela azul, né, olhando para você, pensando, nossa, eu não sei, eu fui fazendo, né, então, eu quero abrir, né, esse tema falando um pouco sobre isso, né? Então, a importância do monitoramento ambiental, né? E também o pensar, né? Então, o pensar, o planejar antes, né? Além de, claro, hoje, né, completou um ano, né, que já é requisito da FSC 22.000 versão 6, né? Que bom, né? Porém, como a Nath mesmo falou, não é, ou a Ellen também disse, né? Não é só para fazer para cumprir tabela, né? É importante entender por que se faz, né? E isso a gente vê também, né? Então, se vocês derem uma olhada em vários recalls que aconteceu, o mais emblemático que todo mundo acho que sabe, pessoal que é tem um pouco mais de tempo aí de empresa, sabe? Ou de carreira, né? É aquele de 2015, que foi do Peanut Butter Corporation, que é o mais famoso, né? Que foram nos Estados Unidos, que tiveram inúmeros presentes aí de salmonela no produto terminado, né, e que foram fazer uma avaliação depois, né, de como estava, enfim, o ambiente, né, então estava totalmente contaminado, com ratos vivos e mortos, enfim, tem até um documentário que fala sobre isso, né, então vocês podem também acessar na Netflix, que é Poisoned, né? Então vocês podem procurar esse comentário aí, documentário, perdão, e vocês vão verificar aí com mais informações, né? Que é sobre também o advogado americano Bill Marley, né? Ele é super famoso nos Estados Unidos porque ele se especializou em casos aí de pessoas que foram contaminadas. E também teve o caso da O 157H7, né? Caso super emblemático, super famoso também, que várias pessoas morreram por comer aí hambúrguer contaminado. E aí, qual é a relação disso, né, que eu tô comentando com o monitoramento ambiental? No caso desse Peanut Butter Corporation, tiveram inúmeros resultados positivos que foram ignorados aí pela alta direção, né? Então, não somente o corpo técnico levava isso para a alta direção, e aí a gerência, a diretoria decidia por fim ignorar os resultados, né? Obviamente, o monitoramento ambiental também já apontava diversas falhas, né? Tanto também em controles de pragas, etc. Então, com isso, é importante, primeiramente, eu já dei a introdução aí do tema, né? Então, a identificação de hotspots, né, microbiológicos. Do mesmo jeito, fazendo um paralelo aí com a Nath, que ela falou super bem de food defense, né? Então, não adianta colocar uma câmera, enfim, de última geração, sensor térmico, enfim, presença, etc., se ela está virada para o outro lado, né? Então, do mesmo jeito, eu vou fazer
uma análise microbiológica, né? Aí eu tô lá com o meu SWAB, né? Que não é barato, né? Que a gente sabe, também tem esse ponto. Então, assim, eu tenho que aproveitar bem os meus utensílios que eu estou utilizando, as minhas ferramentas para poder ter uma detecção eficiente. E aí você, né, enfim, você está lá junto com a pessoa que vai fazer essa análise e vai falar assim, onde você vai passar? Ah, é parede, corpo e tampa do tanque. Gente, aí você não vai encontrar nada. Você quer encontrar negativo, tá tudo certo, né? Aí mesmo que você tem que encontrar, né? Então, é importante pensar numa análise crítica, né? Então, quais são os hotspots? O que é hotspot? É um ponto que eu entendo por experiência que pode ter uma contaminação, né? Ah, mas eu não tenho expertise. Tudo bem. Então, tem que ser uma equipe multidisciplinar. Olha, aí fazendo paralelo também com o desenho higiênico, né? Então, eu vou ali no desenho higiênico e aí eu olho, bom, essa parte aqui tem uma solda, né, que não é uma solda higiênica, eu já tenho essa solda mapeada, então eu tenho que monitorar. Eu tenho conexão metal com metal, então eu tenho que monitorar. Eu tenho ali uma haste de um tanque que tem aí, né, muitas reentrâncias, não é uma peça inteira, né? Então eu tenho que monitorar. Eu tenho toda aquela parte da borracha do tanque não veda muito bem. Também. Ah, eu sei que tem uma sombra, né? Porque eu tenho só um spray ball, deveria ter 2, né? Ok, então eu tenho que monitorar todos esses pontos. Ah, falando um pouco mais além, eu estou pegando um exemplo de tanque, né? Então, pegando um tanque, aí o tanque ele tem um fundo chato. É um ponto crítico. Então, eu tenho que entender que ou é monitorado por SWAB, ou eu vou coletar uma água de enxágue, né? E aí, tudo isso é importante, né? E toma tempo, né? Por isso que é o planejamento. É muito importante quando a gente fala em monitoramento ambiental. Monitoramento ambiental, ele não só engloba, né, a parte do utensílio em si, né, como também, claro, o ambiente. E aí entra o ponto que eu também quero fazer um paralelo com a Ellen, né, do tema que a Ellen abordou brilhantemente. Quando pensamos que temos, né, ao longo do ano, as estações elas variam, então, por exemplo, aqui no Brasil e também, né, na Europa, que é super definido, né, então você tem uma estação quente, uma estação fria, aqui no Brasil, né, o clima subtropical, a gente tem aquela estação mais úmida, né? Então também é importante o monitoramento ambiental, pensando, por exemplo, em produtos com baixa atividade de água. Né? Então, eu vou ter uma incidência em produtos que estão abertos, por exemplo. Né? Então, eu tenho uma manipulação maior, ele não é não é um circuito fechado. Então, o que eu tenho que levar em consideração? A contaminação externa. Né? Então, o quanto de bolores e leveduras aí eu vou ter, bolores, né? Principalmente eu vou ter ambientalmente, né? Falando. Então, e também, quando eu tenho uma maior incidência de chuvas, né? Necessariamente eu acabo tendo uma contaminação um pouco maior, porque eu tenho mais água disponível, né? Para essa contaminação. Outro ponto também que é importante, né? Que também foi feito dessa investigação desse caso do Peanut Butter Corporation, foi o ponto sobre haviam vazamentos, né? Então, vazamentos diversos aí no telhado, etc. E aí, quando a gente pensa ambiental, a gente pensa às vezes só na superfície do equipamento, ou no máximo a exposição de placas, né? Gente, eu trabalhei com uma pessoa, enfim, ele é dono de um laboratório muito famoso que eu trabalhei, ele falava assim, salmonela voa. E voa. Voa como? Aerosol, né? Então, a maneira como eu faço essa limpeza, a maneira, se tem um vazamento, enfim, no telhado, né, de chuvas recorrentes, consequente, gente, isso é assim, eu não posso dizer com 100% de certeza, mas é 99,9% de certeza que eu vou ter uma contaminação, pelo menos em zona 2 ou pelo menos em zona 1, né? Que já é com o contato do meu produto, né? E aí, partindo disso tudo, eu tenho que pensar no plano de amostragem, né? Então, eu já falei um pouco sobre como tem que ser feito esse plano de amostragem, né? Hoje, felizmente, a gente tem diversos aí documentos. Tem um documento muito bacana que é da Almond Board Califórnia. Esse documento é de graça, você pode achar na internet. A Almond Board Califórnia é uma associação americana. Eles também, né, enfim, produzem, né, amêndoas e eles criaram um documento falando sobre como desenvolver esse monitoramento ambiental,
que pontos que você tem que monitorar, o que você tem que fazer quando você acha um positivo, porque muitas vezes, claro, além de ir lá fazer o protocolo do Seek and Destroy, né, você tem também que fazer toda essa parte ao redor, né, para você saber a extensão, né, quanto contaminou, até onde foi, né, será que só é pontual ou eu também vou checar que existem, consigo confirmar que existem contaminações ao redor, né? E também, né, eu tenho que lançar mão de alguns, não somente a parte de monitoramento em si, né, que eu vou falar mais adiante, o que tem de novidade aí no mercado, mas é importante eu também fazer uma identificação, sequenciamento genético, né? A Ellen já abordou isso também, né, no começo. Isso é o futuro, né? Então tem empresas que são especializadas em fazer isso. Ela vai te dizer se a bactéria ou, enfim, o fungo ou micro-organismo que cresceu nesse produto terminado, se a origem dele foi, enfim, se estava nesse ponto amostrado há 3 semanas atrás, né? Se essa sinalização que teve nesse produto terminado, se ele estava linkado com esse outro, enfim, com outro produto, ou se veio da matéria-prima, ou se os 3 estão interligados, se foi recebimento, se veio da bota, né, do funcionário que passou pela barreira sanitária, enfim, ou pulou a barreira sanitária, né, e não passou por ela. Então, tudo isso quando a gente lança a mão, né, de ferramentas aí que fazem, enfim, de análises microbiológicas avançadas, né, porque a gente tem a microbiologia clássica, mas hoje em dia a gente consegue detectar com mais precisão, né. Além disso, também tem outras novidades aí, né, eu dei uma pesquisada aí para trazer para vocês o que tem de mais novo, né. Claro que ainda está em fase, foi esse projeto de 2019, então ele já tem um tempo, mas é um projeto muito bacana da UFSCar, né, em parceria com o Instituto de Física, que foi desenvolvido biosensores, né? Então esses biosensores eles conseguem detectar com mais rapidez a contaminação microbiológica. E isso é super importante, é um avanço enorme, porque qual é o maior gargalo das empresas, né? Seja ela média, grande, pequena, é o tempo de análise. Né? Então, existem também equipamentos que já fazem essa detecção, né, rápida, só que são custo alto. A gente sabe que nem todas as empresas elas conseguem implementar isso. Né? Então, por isso que a gente tem que pensar no básico bem feito primeiro. Né? Eu concordo muito com a Nath quando ela fala assim, assim, a gente tem, claro, eu acho que IA é o futuro, concordo, mas se a gente fizer o errado, a gente vai colocar IA no errado. A gente tem que saber fazer o básico bem feito primeiro, senão a gente vai digitalizar errado, né? Porque a digitalização ela vai acontecer de alguma maneira. E seremos nós, né, pessoas aí da área de food safety, que teremos o nosso know-how para poder colocar, imputar esses dados e mais importante é interpretar. Né? Tomar as decisões mais assertivamente, corretamente, entender as tendências, né? Ter análise crítica, porque muitas vezes eu sei que é importante, enfim, é importante monitorar, mas muitas vezes as pessoas elas vão fazendo automático, elas só vão alimentando a planilha, vão alimentando e não olham, elas não dão um passo atrás para entender, olha, eu vejo uma tendência. Ah, mas em microbiologia, Beatriz, a gente consegue ter uma tendência? Sim e não, né? A gente sabe que a microbiologia, ela é heterogênea, né? Mas dá sinais, né? Então, mais do que eu me ater aos números, eu tenho que me ater às incidências, né? Então, eu digo que sempre é um alinhamento dos planetas, né? Nunca é uma coisa só que acontece, né? Então, se eu recebo uma matéria-prima que eu já vejo que eu recebi 10 vezes, nas 5 vezes ela está com limite, no limite superior de algum micro-organismo que é crítico para mim, eu tenho que tomar uma atitude. Não é porque ele está dentro da minha especificação que eu não tenho que tomar atitude nenhuma, né? Então, é muito melhor eu ter essa informação e eu tomar essa decisão antecipadamente do que mais adiante eu, enfim, tratar isso com atraso, né? Ou tratar isso já no meio de uma crise, né? Porque no meio de uma crise aí é mais ruído, é mais difícil, é parada de fábrica, né? Então a gente teve casos também muito recentes também de um fornecedor de chocolate, todo mundo viu, né, na Suíça, que eles pararam, e eles foram muito transparentes, eles pararam, eles mudaram tudo, eles chamaram a imprensa, eles mostraram o que eles fizeram, eles entenderam que eles precisavam mudar,
né? Então, isso também é uma coisa que eu prego muito internamente, né, com as fábricas que eu dou suporte também, né? Bom, além disso, né, então já falei um pouco da parte de genômica, já falei um pouco desse biosensor, né, enfim, com esse eletrodo de prata do Instituto de Física de São Carlos, também existem, para poder tratar os dados melhor, né, existem agora tecnologias muito interessantes, né, como as cloud-based. Então, tem vários fornecedores hoje, enfim, existem 3 ou 4 fornecedores aí que, além dos métodos alternativos que eles já oferecem, né, sejam por equipamentos ou sejam por placas rápidas, também eles oferecem uma solução cloud-based. O que é isso? É um software que você acessa, né, então, remotamente, aí você coloca a sua planta, o seu layout da fábrica, e aí você coloca uma foto e você seleciona um ponto específico e você atrela esse ponto a um resultado que você vai imputar. Então, em tempo real, à medida que o time do laboratório, enfim, for incluindo esses dados, eles conseguem ver se, claro, e aí por farol, né? Então, se está tudo bem, está verde, se está uma tensão, ou seja, está próximo do limite superior, é um amarelo, e se está no vermelho, é porque já tinha que ter tomado uma ação, né? Não é que tem que tomar, já deveria ter tomado. Eu sempre falo que o amarelo é o momento que você toma ação, né? Não é o vermelho quando já está fora, né? Então, isso é muito interessante, né? Então, tem algumas fábricas que também, que eu conheço, enfim, de conversar com colegas que estão implementando essas soluções, são soluções muito bacanas, né? Junto com equipamentos ou não, né? E aliado também com a genômica, né? Com a identificação de você também entender a flora que existe na fábrica, né? Porque a menos que a fábrica produza produtos assépticos, né? Que não é a maioria, a gente sabe, né? Então, toda a fábrica tem uma flora, né? E até antes também desse tratamento térmico tem uma flora presente. É importante saber, porque no momento que se que se ocorre, né, essa contaminação, é possível fazer esse paralelo, né? Porque ele já tem, enfim, a fábrica já tem uma lista, já sabe o que está acontecendo, né? E é bem bacana porque isso é o futuro. A gente vê muito também ferramentas que são interligadas também, né? Então, alterações não somente microbiológicas, mas alterações de produtos com pH, né? Se começa a ter uma alteração, né? Então a gente já tem NIR online, né? Que é o NIR Infrared, né? Que é o equipamento que ele já faz todas as medições físico-químicas em uma matriz só, né? Então já tem esse equipamento online, já tem equipamentos que estão sendo testados e já existe no mercado, né? Equipamentos que fazem análise, leitura da água, né? Então, a água a gente sabe que, dependendo dos produtos, é o maior ingrediente que se tem, né? Então, já faz a leitura online, também se há um desvio, também ele já informa em tempo real, né? Então, tudo isso é o futuro, mas, reforçando, o básico precisa ser bem feito. Se é uma empresa menor, o monitoramento ambiental precisa partir do zero, né? O que eu quero encontrar? Quais são os micro-organismos que eu quero encontrar? Por que esse micro-organismo é importante para o meu produto terminado? Né? Eu vou prestar esse ou aquele, né? Que método eu vou utilizar? Né? E tudo isso também, né? Aí, finalizando, eles estão linkados, né? Com as etapas, obviamente, validação, né? De limpeza e sanitização, né? Então, sem esse desenho, né, enfim, de como vai ser feito, né, todo esse monitoramento ambiental, no momento de validar processos e validar limpeza e sanitização, você não consegue entender as vulnerabilidades, né, porque isso é o mais importante, entender as vulnerabilidades da linha produtiva e também aplicar a plano de ação antes, né, ou ações de mitigação antes que se tenha um problema mais sério. Bom, e aí, pensando, né, acho que vale também um questionamento final, né, como se reduz aí as não conformidades, né, pensando nesse caso, né, como reduzir recalls, como reduzir, eu entendo que eu já falei bastante disso no começo, né, eu entendo que é pensar antecipadamente,
né? Então, analisar sempre as informações, a lançar mão aí de gráficos, de fazer link com, enfim, paralelo, traçar um paralelo aí com o produto terminado, ter um time multidisciplinar, então já tem a ESA, né, para isso, abordar esses temas nessas reuniões, né? Então, não somente para fazer uma vez por ano a reunião na ESA para ter lá alta direção para depois apresentar ali na auditoria, né? Então é importante também conversar com outras pessoas. Muitas vezes o time de processos, eles entendem muito de microbiologia. Muitas vezes você consegue conversar de igual para igual, porque eles entendem, eles veem o dia a dia o que acontece, né? Então, enfim, grandes empresas e pequenas também, né? Tem essas reuniões aí multidisciplinares ou as pessoas se conversam bastante. É importante escutar também as pessoas, escutar o higienista ou a pessoa que é responsável pela limpeza, né? O que ele faz? O que ele deixa de fazer? Qual é a sugestão que ele dá, né? Então, isso é importante também para poder se ter e aí compartilhar, né? Isso também é um aprendizado que eu tenho aplicado bastante, compartilhar aí com os times o que está acontecendo, escutar, entender, né, fazer um brainstorming, porque muitas vezes não se tem verba, né, para trazer uma empresa que vai fazer um mapeamento genômico de toda a fábrica para saber quantos micro-organismos tem, quantos são, quais são, enfim, né, gênero, espécie, etc. Né? Então, é importante também pensar no básico bem feito, eu friso isso sempre, e desenvolver análise crítica, né? Sempre se perguntar, né? O porquê está se fazendo isso, qual a informação, qual o resultado que eu quero obter, né? Porque muitas vezes se faz muitas análises sem entender por que isso está se fazendo. Né? E claro, tem parceiros, tem os fornecedores, eles também têm muito know-how, eles podem ajudar, né, também, além dos consultores, obviamente, né, e claro, fazendo o curso do Food Safety Business, né, com certeza. Bom, e com isso eu termino. Roberta, Lívia, não sei se têm mais alguma pergunta, mais algum ponto. Oi, Bia, excelente. Nossa, fantástico, né? Eu acho que o recado foi muito bem dado. O monitoramento ambiental não pode ser só para cumprir protocolo, né? Tem que ter um planejamento. Eu acho que esse foi o recado para mim principal, porque quando você até comentou, né? Tampa a parede, enfim, né? O básico. Gente, ao invés de eu fazer 3, se eu fizer um bem feito, eu já tenho um monitoramento ambiental maravilhoso, né? Então, é isso. O planejamento é tudo e a análise crítica dos resultados é fantástico, Bia, excelente, muito bom, muito obrigada pela sua troca aí de experiências conosco, e eu quero aproveitar esse gancho da Bia, gente, ela falou uma coisa muito importante e interessante, né? É tão bom a gente olhar para trás na nossa história e ver que a gente almejou estar ali junto e aqui estou, né? Isso me remete muito, Bia, também, um pouco da minha experiência e da minha trajetória. Então, com isso, pessoal, quero convidar vocês aí, né, nessa chamada especial para a gente falar da FSB. Acho que chegou a hora da gente comentar um pouco disso, né? Porque investir na nossa carreira não é um gasto, né? É um investimento, é um custo. Então, a gente escolhe aonde que a gente quer chegar, né? Onde que a gente quer estar. E muito provavelmente a Bia, a Roberta, né? Todos que aqui estamos e outras pessoas muito acima de nós, né? Chegaram onde estão onde estão, porque investiram na carreira, nos estudos. Então, a gente não pode parar, né? O conhecimento, ele é vivo. São as oportunidades que vão surgindo que a gente precisa acatar. Então, eu falo sempre que a gente sempre é aprendiz, né? Nós estamos aqui trocando um papo, né? Entre amigos da área, entre colegas da área, né? Às vezes a gente vai dar as nossas aulas, as trocas de dúvidas com os alunos, nos faz aprofundar em assuntos, pesquisar. Então, é constante aprendizado. Isso aí ninguém rouba da gente, né? Então, não como se diz, eu comprar ali algo material e ter uma satisfação momentânea. É muito mais que isso, né? Eu vou investir e aquilo ali vai me trazer retornos e eu vou ver aquilo ali frutificar no futuro. Então, gente, o curso FSB, né, nossa pós-graduação,
A gente nem fala tanto pós, porque parece algo tão travado, e não é travado, né? É o nosso diferencial. Ele traz essa visão prática, ele traz essa troca de experiências com a atualidade. A gente tem canais de troca ali de dúvidas, de interação, de network. Então, é uma pós-graduação totalmente diferenciada, que nos traz N benefícios e tem toda uma sistemática envolvida na pós, que nos traz bônus, né, materiais, ajudas, enfim. Então, quero chamar a atenção de vocês em relação a isso. E acho que nada melhor, né, para a gente abrir oficialmente essa segunda turma aí do segundo semestre com um bônus, né, Roberta? E aí, vai vir bônus? Vai vir bônus. Antes do bônus, vamos chamar a nossa aluna, nossa querida Cristiane Calibato. Não sei se eu pronunciei certo, depois você me corrige, Cris. Pra... Tá tranquilo. Desculpa. Tudo bem. Não, Tudo bem? Boa noite. Ela vai contar pra gente, ela é nossa aluna, ganhadora do prêmio lá da gamificação, né, Cris? A que mais participa, que mais assiste aulas. Então, ela ganhou lá a mentoria de carreiras. E ela participa bastante. Eu queria que ela falasse um pouquinho sobre como a pós está ajudando ou contribui no conhecimento. Conta um pouquinho para a gente, Sim. Cris, por favor. Quando a Roberta fala conta um pouquinho, é complicado, né? Você contar um pouquinho. É um montão, né? É muita coisa para contar. E quando você me faz essa pergunta, a primeira coisa que me vem à cabeça é o que eu estava buscando no ano passado, quando eu decidi cursar a pós. Né? Então, a Cris do ano passado, depois de 20 anos já em indústria de alimentos, cursei outras cinco especializações, né? Eu estava buscando realmente algo diferente, né? E algo que eu pudesse aplicar dentro da indústria de alimentos, seja ela como consultora, seja ela como colaboradora, seja ela no ramo que eu tivesse. Então, quando eu busquei o curso e eu vi, principalmente, todos os professores renomados, que uma parte deles estão aqui, né, que são, realmente, eu digo para vocês, são a nossa base, né, são as pessoas com as quais a gente toda semana vai procurar que artigo que eles publicaram, para entender um pouquinho, né, para se atualizar. A especialização é realmente isso, sabe, o material é bastante didático, é bastante claro, e principalmente eu buscava algo que eu pudesse cursar no meu tempo, né? Porque a gente sabe que hoje na correria do dia a dia a gente tem um pouco de dificuldade, né? De sentar, de fazer aula. Então, a facilidade de você assistir às aulas no seu tempo, ao mesmo tempo que você consegue colocar as dúvidas dentro da própria aula, ou se você não quer deixar pública, mandar no e-mail do professor, e depois ainda de tudo isso você ter a aula ao vivo com o próprio professor para você discutir, né? A diferença de que hoje a gente está só ouvindo, mas no dia a dia da aula mesmo a gente consegue sentar e discutir todos os temas, né? Os professores sabem que eu chegava na aula com uma lista desse tamanho de dúvidas, que era, hoje eu quero, né, vamos falar sobre a aula, mas eu também quero tirar as minhas dúvidas, que é realmente fazer essa troca de experiências, né? Então, eu digo para vocês, agora eu estou quase finalizando, e com certeza foi muito proveitoso, acho que agregou e muito conhecimento, muita coisa que eu vi na pós eu já apliquei, já repassei, eu gosto muito de falar, né, quem trabalha comigo, quem está no meu dia a dia sabe, não, eu vi tal coisa, vamos fazer assim, vamos fazer assado, tive uma ideia, realmente agregou muito, tá? Eu criei um banco de dados, para vocês terem uma ideia, com todos os materiais, um banco de dados meu, de links, absolutamente tudo que vocês falaram em todas as aulas, eu fui criando uma base de dados com o tema central, porque realmente é muito material, é muita coisa, e agrega muito, pessoal. Eu realmente estou muito feliz, e tenho certeza que cresci muito como pessoa e também como profissional. Cris.
Que bacana ouvir isso, né? Muito gratificante, porque não é só questão do curso, de conhecimento, é muito mais que isso, né? Nós que estamos aqui do outro lado, esse é o nosso objetivo, né, Roberto? Nosso intuito é levar o pouco que a gente sabe, né? Compartilhar e fazer a diferença também na vida profissional e na vida pessoal de cada um que está aí por trás. Então, grande surpresa, Cris. Obrigada por esse feedback. Eu acho que melhor do que eu, a Cris aí pode falar para vocês, né? Com a experiência própria. Quem tiver dúvidas, eu sei que, né, às vezes a gente fica meio em dúvida, Cris, mas como é no dia a dia, o que eu consigo? Me chamem, eu fico bem à disposição, tanto o pessoal de CLT quanto PJ, eu né, atuo nas duas áreas, então consigo ajudar se tiverem alguma dúvida quanto à aplicação. Podem ficar bem à vontade. Que bacana. Obrigada aí por essa abertura e essa oportunidade. Então, pessoal, aproveitem, viu? Aproveitem que isso aí a gente não tem sempre, né? Então, vamos lá. A Roberta deu uma enlouquecida, brincadeiras à parte. Vamos fazer um bônus exclusivo para essa próxima turma do próximo semestre. Então, a gente vai estar aí disponibilizando, né, 25% de desconto para vocês fazerem esse investimento na carreira de vocês. Então, a Cris comentou um pouquinho sobre, fiz um banco de dados. Eu fiquei lembrando que quando eu fui fazer o módulo, eu falo, gente, é tanto material, é tanta informação, meu Deus, é muita coisa. Imagina isso em vários módulos, né? Então, realmente, é imperdível, assim. Aproveitem que realmente é um investimento na vida profissional de vocês. Então, vocês têm a oportunidade de usar o cupom FSB 25, então pode acessar o nosso site www.foodsafetybusiness.com.br. Tem quem participa do grupo, também temos o link, temos o QR Code aí para vocês, então aproveitem, dê uma escaneada aí no QR Code, aproveitem o nosso desconto. Para quaisquer dúvida, né, também estamos à disposição. E lembrando, né, pessoal, que essa oportunidade não é todos os dias, é um investimento para vocês. Vocês têm a oportunidade de parcelar. E uma informação muito importante, que essa pós-graduação, vocês vão receber o certificado de formação de consultor e gestor, tá? De Food Safety. E esse certificado é reconhecido pelo MEC. Então, temos o reconhecimento do MEC aí, que também é um diferencial. Pessoal, é isso. Só lembrando também que para os 10 primeiros que fizeram a inscrição, ainda vai ganhar um kit de Food Safety na sua casa, né? Para os 10 primeiros, vai ganhar esse kit enviado aí. Esperamos que seja de bastante proveito. Então, vai ter apostila, vai ter livro, vai ter alguns kits que vão auxiliar aí no estudo de Food Safety. E eu queria agradecer imensamente todos os professores, a Lívia, a Luna, a Cris, a vocês, todos que assistiram nessa live. Agradecer a participação. Espero ter contribuído um pouquinho para a formação, para o entendimento, para a atualização de vocês. Esperamos vocês no nosso próximo podcast. Boa noite. Boa noite. Boa noite.